Salve galera, bom dia, de boa. Passando aqui para fazer um videozinho hoje para vocês. Hoje eu vou falar de um item indispensável, tanto para quem é corredor de rua, tanto para quem é corredor de montanha. É um item aí que até pode fazer sem, mas não tem, fica mais difícil. Então hoje eu vou falar sobre o tênis que eu estou usando, um review sincero. Sobre as especificações desse tênis, que eu fiz a prova da La Mission, o tênis que eu estou usando atualmente para fazer os meus treinos. Não vou trazer aqui aqueles nomes científicos, nome técnico que as marcas usam apenas para deixar o produto mais caro, mas vou falar que a minha percepção, o que eu gostei, o que eu não gostei, trazer aí um conteúdo básico e que seja relevante, né? Porque quando eu vou comprar um tênis, a principal que eu quero saber é preço e se o tênis é bom ou não. Então não adianta colocar aqueles nomes que a gente às vezes a gente não compra muito pelo nome. Não que isso não faça diferença dos material usado, mas acredito que muitas das coisas que é colocado, que a marca coloca, é só para engrandecer o produto e tornar ele mais caro. Então eu vou dividir esse vídeo trazendo um pouco das especificações do tênis, especificações básicas, e daí eu vou trazer em outro ponto os pontos positivos para mim e os pontos negativos. Beleza? Então, o tênis que eu estou usando no momento para fazer minhas provas de trilha e montanha é um tênis nada mais, nada menos que um tênis criado pelo Kilian Jornet. Para quem não conhece aí, é tido como o melhor corredor de montanha do mundo. Se compara aí com Eliud Kipchoge, que é o corredor de asfalto. Kilian Jornet aí é um dos maiores recordistas de todas as montanhas do mundo. O cara é sensacional. E antes ele era patrocinado um atleta Salomon, mas ele decidiu sair aí da marca e criar sua própria marca. Então estou usando o tênis que foi criado e pensado por ele. O tênis, na verdade, é desenvolvido pela Camper, aí uma empresa muito famosa aí nesse segmento, que produz colete balístico para os policiais e tudo mais. Então ela também fabrica aí o tênis do Kilian Jornet. E o tênis que eu estou usando atualmente é o Norman Tomir 2.0. É um tênis muito legal, parece aí um quichutão, né? Todo preto. Tênis muito bonito. No começo eu não gostei muito, mas agora eu vi que foi a minha melhor escolha. Estou falando da cor. Mas então esse é o tênis que foi desenvolvido aí pelo Kilian Jornet, um tênis da Normal. O tênis ele tem tacos de 5 milímetros. Bem espaçado. Aqui é um tênis com o solado Vibram. Esse é o Vibram, o verdadeiro que eles falam, né? Vibram italiano. A Vibram tem mais de 4 ou 5 solados que eles fabricam. Esse daqui é o de melhor qualidade deles. O drop desse tênis é de 8 milímetros, né? O material que eles usam aqui para fazer essa parte de cima é tipo uns fios trançado, né? Não sei se vocês podem escutar aqui, mas ele parece um colete mesmo, né? Ele é uma fibra, assim, bem interessante. E isso traz que o tênis seja um pouco impermeável, né? Ele é bem repelente à água. Ele não encharca todo o pé, mas também, né, não é muito respirável. Então, ele é todo costurado também, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é feito costurado. A entressola dele e essa parte de cima aqui. Porque uma das ideias da marca que está escrito no site é que o tênis seja um tênis durável e sustentável. Então,
eles diminuíram a cola da marca Normal e optaram por costura, porque a costura é mais forte. A cola, com o tempo, ela acaba se desgastando. E nessa pegada da durabilidade, a marca entende que, sendo um tênis melhor, um tênis com menos cola, um tênis mais resistente, você vai usar menos pares de tênis ao longo da sua vida. Então isso vai diminuir a produção de tênis e também vai diminuir a poluição, né? O descarte irregular de produtos na natureza. Então eles têm essa pegada aí bem ecológica, isso é bem legal da marca. Ele tem aqui um material que é um pouco mais resistente, assim, que é para proteção, né? No caso, 360 no tênis inteiro, essa parte mais preta aqui, ó, no caso, é uma proteção para dar alguma topada, alguma coisa assim, para proteger o pé, né? E a amarração dele é em V, digamos assim, não é uma amarração reta, ela é uma amarração, ó, que segue uma linha na horizontal aqui. Então isso permite que o pé fique um pouco mais preso, né? É uma das ideias da marca, que o pé fique mais preso. Eu estou com o tênis 43, número 43, eu calço 42, comprei um número maior. O peso do 42 é 319 gramas, o peso do 43 eu não achei na internet e eu também não tenho balança para precisar, mas o número mais usado aí do Brasil, que é o 42, 319 gramas. Não é um tênis pesado, para quem corre trilha aí e usa tênis de outras marcas, sabe que os tênis são um pouco mais pesados, até por conta do grip, né? Vai mais material, então é para ser um tênis mais pesado. Esse daqui é um tênis mais leve, você não vai sentir que está carregando peso ao longo da corrida. O material que eles usam para fazer o solado do tênis é aquela espuma X-Pure, que é um EVA, ele é um EVA mais duro, ele não é um tênis tão molenga, então ó, ele é um tênis mais duro, mais rígido no caso, mas isso não atrapalha no conforto do tênis. A ideia é justamente ser um tênis mais resistente para você não virar o pé, não torcer o tornozelo. Um tênis muito molenga nas trilhas acaba que você pode virar o pé, então essa borracha aqui, esse solado que eles usam aqui é bem mais firme, bem mais resistente. O cadarço é um cadarço normal, não tem... É um cadarço normal, que ele não desamarra. Ele é um pouco guerreadinho, sim, para dar uma segurança maior. Mas é um cadarço simples. A lingueta dele é só um paninho, digamos assim. É bem boa, não vejo problema nisso daqui. É forradinha para dar uma maior segurança aqui, para não incomodar tanto o pé. Não tem material refletivo no tênis. Isso daqui não é refletivo, ele não tem nenhuma parte refletiva, que normalmente os outros tênis das outras marcas tem material refletivo. Esse daqui não tem, mas não é um ponto negativo que eu achei, até porque mochila, às vezes a blusa, a camiseta aí tem um material refletivo, então na trilha de noite, se outro corredor de trás bater a lanterna ali, vai saber que você está pela frente. Seria legal ter, mas não tem, talvez nos modelos mais atualizados já tenha, não sei, não pesquisei. A palmilha dele não é palmilha colada, então a palmilha você pode tirar, é uma palmilha normal, assim, de qualquer outro tênis. Não tem, é um pouquinho mais grossa aqui na parte do calcanhar, mas não é nada de diferente, nada que faça diferença no tênis. Então é isso. A princípio aí falei todas as partes básicas do tênis, né? Um tratorzão aí, como vocês podem ver, como eu falei, é um quichutão. Não sei se alguém já viu o quichute, né, antigo, que o pessoal usava aí, eu usava, todo pretão. Então ele é bem parecido com o quichute. Cara, pontos positivos, não poderia ser diferente. Um dos pontos positivos aí
E acho que o maior ponto positivo que tem esse tênis, sem dúvida, é o solado Vibram Mega Grip. Cara, esse solado aqui é muito bom, ele não escorrega, é um solado que gruda bastante no em pedra, meio molhada, assim, meio úmido. Então o solado da Vibram realmente faz diferença. É, é um tênis bom para você correr numa terra molhada, num barro, numa trilha assim mais úmida. É um tênis que performa bem nesse tipo de terreno por conta dos grips ser um pouco mais espaçado, então ele não acumula aquele barro grosso assim embaixo do tênis, não deixa ele tão pesado. Ele é bem repelente à água, então se você correr assim num orvalho, numa trilha que tem um orvalho assim, não vai molhar o teu pé. Ele repele bem a água, a não ser que você afunde bem o pé no barro, aí acho que não tem muito o que fazer, né? Realmente vai molhar o pé. O tênis é leve, como eu já falei. O tênis é confortável. É um tênis macio, um tênis bom de você rodar. E ele não incomoda tanto assim no pé. O meu é 43, número 43, eu calço 42. Mas esse fica para um ponto negativo que eu achei. Por quê? Vou explicar. Eu comprei esse tênis aqui de uma pessoa que ganhou uma prova e ele é patrocinado por outra marca e ele não pôde usar esse tênis. Então eu comprei ele bem mais barato, bem mais em conta, e o cara ganhou o número 43 e eu calço 42. Normalmente os tênis de trilha a gente opta por pegar um número maior por conta, né, da descida, por conta de ficar incomodando os dedos do pé na biqueira do tênis ali e acabar perdendo a unha. Então eu pensei, já que tá barato, mais barato que os concorrentes dele, que é o Speed Goat, Mafate, que é esses tênis aí que estão na casa dos 1.500, eu paguei bem mais barato que isso, então vou pegar ele, 43. E isso foi um ponto negativo, porque a forma dele, eu aconselho pegar o próprio número, esse daqui é 43. Eu acho que aliado com essa amarração aqui que a marca desenvolveu para ser um negócio bom para mim e para outros corredores, aí tem outros vídeos do outro pessoal, não gostou, eu também não gostei. O número maior não cabeu bem no meu pé, eu acho que ficou muito grande. O tênis na descida ele acaba perdendo performance, porque eu não consigo amarrar, não consigo prender bem o tênis no pé, então ele fica solto. Isso acaba gerando atrito na ponta dos meus dedos com a ponta do tênis aqui, porque eu não consigo amarrar ele firme. E eu acho que é por causa da amarração em V. Se fosse uma amarração reta, talvez isso não iria acontecer. Então não prende o tênis no pé, pelo menos nessa minha situação aqui, que é um número maior, que é o número 43. Deveria ter pegado o 42, porém não peguei porque eu ia ter que pagar o preço cheio dele, que é outra reclamação, que no meu ponto de vista, um tênis hoje tá R$ 1.500, não tá diferente dos concorrentes dele. Os tênis de trilha são um pouco de tênis mais caros, né? São tênis, acho que por conta do solado, Vibram e tudo mais. Então estão nessa faixa de preço. R$ 1.500 é um tênis caro. E daí, pelo tênis ser caro, também já entra o meu outro ponto negativo, que também não é só meu ponto negativo. Eu acho que muita gente que comprou esse tênis meio que quase assim unânime que as falhas do tênis aconteceram com praticamente todos os corredores que estão usando essa marca. O desgaste precoce da biqueira do tênis. Esse daqui eu não sei se dá para vocês verem, eu já tive que colar a biqueira dele. Eu colei com Super Bond, porque abriu a biqueira aqui em poucos quilômetros. Eu estou com apenas 120 quilômetros nesse tênis aqui. Porém, eu fiz treinos longos de 8 horas, fiz a La Mission, fiz outros treinos com esse tênis. Então eu fiquei bastante com ele no pé, mas em questão de quilômetro eu tenho só 120, 119 na verdade, e pouquinho quilômetros rodado com ele, e o tênis já apresentou essa falha aqui no bico. Eu já vi outros reviews, inclusive do FI,
que ele relata que o tênis dele acabou rasgando tudo aqui por cima. O meu não rasgou ainda, eu tento cuidar dele, mesmo correndo na trilha, eu tento cuidar dele, não coloco o pé meio em pedra, essas coisas já, porque é um tênis caro e eu não quero destruir ele, então corro um pouco com dó do tênis sim, porque eu só tenho esse, na verdade tenho um outro, mas não é bem inferior e também é meio ruinzinho, né? Ele tá bem desgastado já nessa parte aqui do lado dele, tipo de contato mesmo, né? Isso não interfere, acho que na performance do tênis, mas por ser uma marca que preza pela qualidade, pelo tempo de uso, pela parte ecológica, como eu falei, cara, esse desgaste precoce aí no tênis não deveria acontecer. Já vi alguns relatos que o pessoal mandou o tênis para a empresa não não devolveu o mesmo tênis, devolveu um tênis novo. Então essa questão aí, a empresa é muito boa. Não tem nenhum e nem dois relatos, são vários relatos, né, que isso já aconteceu. Então esse é uma parte de um ponto negativo. Outro ponto negativo que eu tenho para dizer também é com experiência de terceiros, porque eu ainda bem que eu peguei esse tênis preto. Como essa parte dele aqui é um material, uma lona mais rígida assim, não sei dizer o nome bem certo desse material usado aqui. Cara, esse tênis mancha muito. Quem pegou branco, quem pegou de outras cores, o tênis ele mancha, e hoje em dia tá uma moda, né, de tênis colorido. Então, cara, não, se você quer andar com tênis limpo, com tênis minimamente limpo, né, com tênis sem marcas de manchado, não compre cores coloridas da Normal, porque o tênis ele não limpa. Você pode deixar em que boa, pode deixar, sei lá o que fazer, o tênis ele não limpa. Relato próximo, porque a Cecília corre com o mesmo tênis, só que branco, e cara, eu já lavei o tênis dela, já vi ela lavar também e não sai as manchas, parece que a sujeira encralaca em meio a essas costuras aqui, sabe? Então, cara, não tem Cristo para tirar, então você sempre vai andar com o tênis manchado e parecendo que tá sujo. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que eu fiquei na dúvida entre o Norman Tomir 2.0 e o Hoka Mafate. Acho que pelo preço que eu paguei nele, com certeza eu ia pegar ele, mas se eu tivesse dinheiro, se fosse equiparado os preços, eu pegaria o Mafate. Eu já usei o Mafate, achei ele muito melhor, muito mais confortável. É outro relato que eu tenho desse tênis aqui, mas eu acho que foi um erro meu. Como vocês sabem, eu fiz a La Mission. Esse tênis aqui arrebentou o meu pé. Vocês não têm ideia o quanto de dor que eu senti usando esse tênis. Inclusive, não pensei em desistir da prova, porque eu tive que andar, mas nas descidas do Campo do Muro, que é uma descida ali em média de 7 km, eu não conseguia correr de tanta dor no pé. Eu acho que esse tênis ele não vai bem em estrada de chão, até por causa do tamanho das garras dele, né, 5 milímetros. Os problemas que eu tive na prova, que me impediu de fazer um tempo melhor, claro que eu fui para curtir e tudo mais, mas que me impediu de ter uma performance melhor, sem dúvida seria o tênis. Se fosse uma prova longa, eu não ia conseguir terminar com esse tênis, eu ia ter que trocar, porque realmente estava num ponto que eu não aguentava mais. Porém, eu acho que pode ter sido um erro meu também. Eu fui correr a prova, a La Mission, com ele com apenas 37 km rodado. E eu dando uma pesquisada após sobre esse tênis, eu vi que o pessoal fala que ele demora muito a maciar no pé, para frente de 100 km. Nos treinos que eu estou fazendo, que eu fiz agora, que completou esses 120 km, eu não tive nenhuma incomodação com esse tênis. Então acredito que ele deu uma maciada, né? Então eu acho que foi um pouco de erro da minha parte. Mas isso não exclui a parte em que o meu pé fica nadando dentro do tênis. E por ele ser 43. Então acho que tem as duas parcelas de culpa aí. Porque normalmente a gente pega mesmo um número maior, né? Mas eu não aconselho, pega o número...
o número que você está acostumado a usar. Se você puder experimentar o tênis, eu acho que é a melhor coisa que tem é você experimentar o tênis, colocar ele no teu pé, não se basear apenas em review, como eu fiz, porque eu se baseei apenas em reviews. Não sei quem que... Não tem loja que vende, é apenas uma loja oficial aqui no Brasil. Então, para você experimentar, fica um pouco mais difícil. É bom você pegar um tênis emprestado de alguém, né? No caso, esse daqui é o irmão mais velho, digamos assim, do Norman Kejereg, que eu usei, né? Que também já tem vídeo no canal. Esse é um tênis feito para quem é mais pesado. É um tênis para você correr ultra maratona, para você ficar mais horas na trilha, para você treinar percursos mais longos com ele. O Kejereg, como eu falei no outro vídeo, é um tênis mais de performance para um corredor mais leve, mas eu preferi, mesmo sendo um corredor pesado, eu preferi o Kejereg. Eu acho que até o grip do Kejereg é melhor. Só que o Kejereg você sente muito a trilha, né? Você tem aquele impacto da trilha diretamente por ele ser um solado mais fino, né? Mas eu gostei muito daquele tênis. O preço também não agrada, sinceramente, os tênis estão vindo muito caro. Esse Norman Tomir aqui, ele teve um reboot nele com a amarração reta, só que é um pouco mais caro também, né? Porque ele é um modelo novo, digamos assim. Então, né? Aí vai de cada um do qual optar por pegar. Eu optaria por pegar a amarração reta, ou pegar a amarração em V para ser, mas só que com o número, né, correto. Ele tem 6 furos, ele tem o furo extra e não adianta usar. Eu já usei, eu uso inclusive o furo extra, ó, como vocês podem ver. Eu uso o furo extra e não adianta, ele não prende no pé, principalmente a parte da frente, ele não prende no pé. Então o pé fica nadando mesmo. Então esse é os pontos negativos: preço, tamanho, desgaste precoce da biqueira e de outras partes aqui, só que não aconteceu comigo. Eu vi relatos do pessoal falando que aconteceu com eles. Recapitulando, né, pontos positivos, sem dúvida, ele é um tênis tipo confortável, é um tênis bom, repelente à água. É um tênis que te dá bastante segurança para você correr na trilha, porque a base dele é um pouco mais larga, é um tênis um pouco mais rígido, ele prende bem nas pedras, ele não é um tênis escorregadio, isso por conta do solado Vibram. Não tem perigo de você virar muito o pé nele, né? Porque ele é um tênis mais estável. Ele tem esse formato aqui um pouco abaloado, justamente para você, porque a ideia da marca é para que você corra, né? Faça essa impulsão. Então, cara, é um tênis muito bom. Eu acho que, na minha opinião, como eu falei, eu acho que entre ele e os outros concorrentes da marca, eu optaria por pegar Hoka Mafate. Esse, sem dúvida, foi um dos melhores tênis que eu já usei. Assim, questão de conforto e tudo mais. O Speed Goat 6 eu nunca usei. Já estou adiantando aí se tiver alguma pergunta. Nunca usei o Speed Goat 6, mas eu já coloquei ele no pé na loja Decathlon. Não gostei. Achei ele muito, muito alto, sabe? Então esses tênis muito alto, parece que eu vou virar um pouco o pé na trilha. É justamente isso que eu falei. Esse você não vira o pé porque ele é um pouco mais, né, mais largo aqui. A base dele é onde você coloca o pé. Ele não é tão alto assim, né? E essa parte aqui, ela tem 8 milímetros, mas ela vai abaixando aqui. Aqui eu não sei, acho que termina com 2 centímetros e alguma coisa assim. Então isso te dá um pouco mais de segurança no pé para você não virar o pé pro lado. E, cara, acho que é isso. É um review sincero aí, tentando buscar palavras aí de um corredor amador aí que só quer colocar um tênis no pé e sair correndo, cara. Não ligo muito pra essas coisas não, mas de repente aí se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum questionamento aí, pode escrever aí nos comentários, eu respondo todos. E é isso. Então esse foi o tênis aí que eu usei e estou usando atualmente. Norman Tomir 2.0, o tênis do Goat. Então valeu, é nóis, até a próxima. Fui!